Boa noite, Pri. Boa noite. Boa noite, tá? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos que estão aqui. Mais uma vez com a Pri, né? Pri, nossa parceira aí com casos selfie, casos Angel. E hoje ela vai falar um pouquinho do que ela já finalizou aí, do que ela está fazendo com os casos Angel. Obrigada, Pri, por aceitar o convite. Imagina, boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui nesse bate-papo e mostrar aí o que a gente faz dentro do consultório, né? Isso aí, bem um bate-papo mesmo. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, põe aqui no chat que eu vou fazendo aqui para a doutora. Certo? Pri, a aula é sua, você já está em casa. Pessoal aqui mandando boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada por Só estar aqui confirma para mais mim uma se está noite. aparecendo. Perfeito, modo apresentação. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Prazer, eu sou a doutora Priscila, para quem não me conhece. Eu sou speaker da Angel e da Selfie. E a Thalita me convidou para falar um pouquinho hoje sobre os casos finalizados que eu tenho aqui da Angel, né? Eu tô acostumada a falar de Selfie, né? Agora a gente vai aí com os nossos casos da Angel. E eu queria fazer uma introdução, né? Falando que eu estou gostando muito da tecnologia. Eu tive algumas dúvidas em relação a alguns recursos da Angel, e conforme eu estou atendendo os pacientes e tratando com a Angel, eu estou gostando bastante, né, desses recursos e vendo que eles realmente vão trazer muitas inovações aí dentro dos nossos tratamentos, né? Então, o primeiro casinho que eu queria mostrar para vocês, vou contar um pouquinho sobre esse caso, né? Deixei o planejamento aqui rodando para vocês verem. Mas esse é um caso de uma paciente que ela tinha uma mordida aberta, causada por contatos prematuros nos molares, né, nos terceiros molares. Ela foi feito para ela num outro estabelecimento, né, num outro consultório, uma placa miorelaxante, e essa placa miorelaxante ela só ia até o segundo molar. Ah, E automaticamente os terceiros extruíram. E aí, como todo, né, bom ortodontista, né, eu falei, ué, vamos extrair esses terceiros, e ela foi irredutível, ela não queria extrair os terceiros. E aí eu falei para ela sobre a Angel, sobre as tecnologias novas que a gente tinha dos Angel Bottoms, e se ela topava tentar que a gente fechasse essa mordida apenas com os Angel Bottoms, né? A gente sabe que a extrusão é um movimento mais complicadinho de fazer com os alinhadores, mas a gente testou aí para fazer com os endiobotos. Então, eu trabalhei com um pouquinho de intrusão na parte posterior e com um pouquinho de extrusão na parte anterior, né? E na lateral direita e esquerda. E uma das coisas que eu estou gostando muito do nosso software é a análise de progresso. Você usa bastante, Thalita, análise de progresso? eu uso muito, principalmente quando eu vou para refinamento. Eu coloco para eu enxergar o que que não andou, né? O que que andou bem. Eu tô adorando, adorando. Nossa, eu também. Eu estou usando em todas as consultas, inclusive, né? O Porque você tem o paciente scanner, né? o paciente é de Angel, eu já sento ele na cadeira e já faço escaneamento. E enquanto eu vou prosseguindo com a consulta, minha secretária já coloca aqui o número do alinhador para a gente poder ver. E Que esse foi um legal. caso muito legal que eu não estava muito acreditando no poder do Angel Bottom, né? Então, quando ela chegou para mim no 12º alinhador, e aí a gente compara como ele deveria estar no planejamento e como estava na boca, ele estava muito melhor do que o que estava no planejamento. E isso para mim foi uma surpresa. Claro que a gente está falando aqui de um paciente extremamente colaborador, né, que usou os elásticos, usou os alinhadores, e eu fiquei bem surpresa com isso. E aqui eu coloquei uma fotinho para vocês verem como que eu coloquei esses elásticos na boca da paciente, tá? Então, eu pedi vários angel bottoms, tá? Para eu fazer várias mecânicas diferentes aí de intercuspidação, né? Várias posições diferentes. Então, ela usou o alinhador com esses elásticos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? E o que eu gostei bastante, conforme ela falava, conforme ela articulava as palavras, o alinhador realmente não desadaptava, tá? Então, realmente muito bacana.
E aí, no nosso último alinhador, né, no alinhador 15, olha que legal. E eu quero que vocês reparem na projeção da linha média. Quando o planejamento dela chegou para mim a primeira vez, veio com esse desvio de linha média. E como boa ortodontista, eu fui mexer no 3D para que eu pudesse corrigir essa linha média. E aí veio um planejamento para mim de 40 alinhadores, só para corrigir essa linha média. E aí, em conversa com a paciente, ela falou: Não, Pri, eu não estou preocupada com a minha linha média. Eu quero mesmo fechar minha mordida. E aí, nós fizemos o planejamento com 15, né? Com os 15 alinhadores. Quando a gente finalizou e eu fiz o ajuste oclusal dela, a linha média automaticamente encaixou para o lugar, tá? Porque além dela ter esse toque prematuro lá nos terceiros, ela Ela tava tinha ainda um pegando. desvio funcional. Então, o que que eu achei bacana? Que a nossa análise de progresso se mostrou melhor do que o que realmente a gente tinha planejado. Então, foi um caso assim que eu fiquei extremamente satisfeita, tá? Então, aqui a fotinho do antes da nossa paciente e a mordida dela já fechada. Ela acabou de terminar, tá? Então, essa aqui foram fotos feitas no consultório, eu já pedi a documentação final para ela, tá? Mas olha que bacana. O inicial da lateral direita e a Nossa, finalização. O inicial da lateral esquerda e a finalização. E o sorriso dela, era engraçado que ela realmente mordia desse jeitinho, assim, bem aberto, sim. tá? E a nossa finalização. Então, realmente foi um caso que me surpreendeu. Ela era uma paciente, assim, que não aceitava muitas coisas. Então, ela não queria que colasse o botão no dente, ela não queria extrair o terceiro molar. Então, foi um caso bem desafiador, porque eu falei: olha, temos uma tecnologia nova, com os botões no alinhador, só que se eu não conseguir no botão no alinhador, eu vou precisar colar no dente. E ela foi super assertiva, ela fez a parte dela e a gente conseguiu sair dessa posição para essa posição. Então, foi realmente um caso que eu gostei bastante e duas coisas que eu tinha receio, né, foram pontos positivos. Então, que a primeira foi a utilização do endiobottom e o paciente abrir e fechar a boca, né, e a gente não ter esse deslocamento do alinhador. Claro que eu tomei cuidado para ter attachments nessas regiões para ajudar na retenção, e a própria força do angel bottom nesses movimentos. O que eu estou percebendo, Thalita, é que como os attachments são maiores, o alinhador ele vem extremamente abraçado, né? Uhum. Então, você tem uma perda de tracking, você tem menos Pequeno. perda de tracking Sim, sim. por conta É. desse abraçamento. Então, às vezes a gente não gosta muito de fazer attachment, ou a gente quer fazer menos attachments, né? Mas os attachments da Angel, eu tô vendo que eles são realmente pontos muito importantes para a gente ter o sucesso aí do nosso tratamento, né? E é importante nessa questão que você falou, Pri, quando a gente tiver o Angel Button, deixar os attachments ali, colocar os attachments é importante e aí realmente não solta o alinhador, né? É importante a gente manter eles. E Pri, foi apenas 15 pares esse caso? 15 pares de alinhador. Vou voltar aqui um pouquinho Que para legal, você. 15 pares sem refinamento. No final eu muito fiz o bom. ajustezinho oclusal. Aí eu acabei de entregar a contenção para ela e Uhum. solicitei a documentação final para a gente ver posicionamento de raiz, né? Mas foi, assim, sensacional. E uma coisa que eu acho muito legal, que quando a gente faz esse planejamento e a gente olha a análise de progresso, normalmente a gente espera ver tudo verde, né? Uhum. Porque o verde é o indicativo que o nosso movimento foi exatamente como eu planejei. Porém, é muito legal até explicar para quem está vendo que o nosso movimento, ele é milimétrico ou angular. Então, se você planejou o seu dente, por exemplo, de andar 0,4 e na hora que você fez o seu escaneamento, ele andou 0,3, ele vai acusar numa corzinha amarela, por exemplo. Uhum. E aí cabe tanto análise de progresso como análise clínica para ver se realmente isso é um problema. Então, quando eu abaixo
essa imagem, por exemplo, e vejo que tem dentes em amarelo e dentes em verde, dentes em branco, não me preocupa, tá? Por que que não me preocupa? Porque eu acabo fazendo um comparativo do que eu realmente quero chegar e a gente sabe, né, que o alinhador não vai fazer 100% daquilo que a gente colocou, até porque são movimentações matemáticas dentro de corpos biológicos. Então, cabe também, quando você fizer essa análise de progresso, você poder olhar e ver o que realmente está indo bem, o que não está, o que realmente é ponto que a gente precisa ter mais atenção, ou o que é realmente dentro daquela linha de aceitável, né? Daquela perda de tracking que a gente não vai ver visualmente, porque é pouca coisa, mas que está indo bem o tratamento. Então, acho bastante legal prestar atenção nisso também, tá? Mas foi um caso, assim, muito bacana, com 15 alinhadores, paciente extremamente satisfeita, tá? Muito Eu bom, fiz um Select 20 para ela, né? Ela ainda tem com a gente ainda 2 refinamentos, né? E realmente foi bem bacana. muito bom. A doutora Nayara elogiou as fotos, gostei também. Essas fotos ainda não estão boas porque não é da documentação final, tá, doutora? Mas já Nossa, já mas tão ótimos. vão vir fotos novas aí, até para a gente subir para a nossa galeria. Mais um caso também que eu já finalizei, que foi muito legal, porque o paciente já foi um paciente de retratamento, ele era um paciente, não era meu, mas ele já chegou no consultório com algumas contenções, tanto superior e inferior, e o que ele alegava era esses diastemas, né, e esse contato prematuro na mordida. E aqui também, ó, com 20 alinhadores apenas, a gente conseguiu melhorar. E aí é legal mostrar, gente, porque às vezes, quando a gente vai olhar um caso de um colega, muitas vezes a gente olha algumas coisas e fica pensando o que que a gente faria de diferente, né? E sempre que eu mostro para o paciente, eu faço alguns planejamentos para eles. Então, nesse caso, eu fiz um planejamento com a queixa principal dele, que era fechar esses diastemas inferiores, e fiz um planejamento com a correção completa, incluindo a correção da linha média. E o paciente optou pela correção apenas da queixa principal dele. Isso é um ponto, Thalita, que eu gosto bastante de falar também. Inclusive, eu Uhum. falo bastante para os meus alunos, porque às vezes, quando você quer corrigir coisas que o paciente nem se preocupa, você pode acabar tendo uma quantidade de alinhadores que não era o que o paciente queria, e aí, quando chega no que ele realmente queria, ele deixa de ser assertivo, né? Então, talvez às vezes sentar com o paciente, conversar com ele o que ele realmente quer. Nesse caso, vocês vão ver que pela lateral direita e lateral esquerda ele tinha uma relação boa, tá vendo? De classe, tá? E o que incomodava ele mesmo era apenas a vestibularização dos incisivos inferiores, tá? Então, olha como tocava bastante ali os incisivos e como a gente conseguiu fazer essa retrusão aí para ele, tá? Então, também um caso simples, aqui é a foto inicial, né, de quando ele chegou no consultório, com a contenção, e aqui já no final, com as minhas contenções. E o inferior também, uma contençãozinha reta aí. E essa foto é legal porque a gente tá batendo tanto na tecla de contenção, né? Qual é a melhor contenção? É reta, é higiênica. A higiênica causa aquele torque de raiz, se não acompanhado. E a gente vê que higiênica mesmo, nenhuma das duas são, né? Uhum. Todas elas acumulam tártaro, e a melhor contenção é aquela que o paciente realmente faz o acompanhamento, né? Então, por exemplo, essa contenção reta também gerou um problema para o paciente. Então, é sempre bom que a gente mantenha o acompanhamento do paciente, né? Mas olha que inclinação legal, tá? Claro, o paciente também é extremamente cooperador, fez tudo direitinho, tá? E eu trouxe para vocês também alguns casos clínicos que estão em andamento, que eu acho bacana da gente conversar, tá? Esse aqui, um paciente com uma tendência aí a classe 3, a gente fez um pouquinho de mesialização do superior e um pouquinho de distalização e elástico aí do inferior. E hoje a gente sai dessa condição para essa condição, tá? Então, aqui já com a correção quase finalizada, vou mostrar para vocês o porquê do quase, tá? A lateral esquerdinha dele.
já com a semifinalização. E a lateral direita com a semifinalização. Por que que eu tô chamando de semifinalização? Porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais do alinhador é ter essa mordida aberta posterior. E essa mordida aberta aconteceu porque eu deixei o overjet dele extremamente justo, porque eu queria corrigir essa classe 3 dele. Então, nesse momento agora, ele está com elásticos e botão para fazer essa intercuspidação. Então, a gente está com elástico tanto do lado direito como do lado esquerdo, para que a gente consiga intercuspidar esse caso aí melhor, tá? Mas é bom mostrar também como que a gente consegue essa lingualização, né? Os movimentos mais assertivos a gente fazer com os alinhadores, né? Que são os torques, né? Torque vestibular, torque lingual, então como responde bem, tá? Eu vi que veio uma pergunta aqui no chat, ele tá fazendo intercuspidação sem o alinhador, tá? Eu normalmente deixo intercuspidação sem o alinhador, ele já tá para voltar, inclusive, para eu ver como é que tá. Normalmente, eu peço para o paciente retornar a cada 15 dias para eu ver essa intercuspidação. Intercuspidou, eu tiro os botões, escaneio e mando fazer a contenção, tá? E aqui ele tava no alinhador 26, tá? Ó, a doutora Outra, Maria está perguntando se teve IPR inferior. não fizemos IPR inferior, tá? Eu trabalhei com um pouco de mesialização superior, tá? Então, um pouco de expansão e um pouco de mesialização. E no inferior eu só melhorei mesmo a angulação dos incisivos, tá? Então, para a gente sair dessa posição, para a gente chegar dessa posição. Esse paciente usou elástico de classe 3 o tratamento inteiro, tá? O elástico de classe 3, ele nos ajuda nessa mesialização, tá? Então, foi o que a gente fez aí nele. E aí a relação, onde a gente está usando, aqui eu estou usando o elástico de intercuspidação apenas no canino, tá? E desse lado a gente está usando em pré e em molar. Mais um casinho que eu trouxe para vocês que está em andamento. Esse foi um caso muito bacana também. Estou quase finalizando esse caso. Esse provavelmente numa próxima aula a gente já vai finalizar. Se eu não tô falando besteira, esse menino tá no alinhador 16, tá? Esse aqui é um menino, o Pedro, ele tem 16 anos e incomodava muito esse sorriso dele. E aí, como eu falei para vocês, toda vez que o paciente vem na consulta, eu faço a análise de progresso, tá? Então, aqui foi a análise de progresso que a gente fez no alinhador 9. Então, a gente consegue ver exatamente o que a gente estava planejando e exatamente como está no alinhador. E aí, lembra que eu falei para vocês. Esse dente 23, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele tinha 1,3 de extrusão. E no software, ele só fez 1,2. Eu não considero que é um problema. Por Com quê? certeza. O movimento de extrusão é um movimento mais complexo, né? E a gente sabe que pequenos movimentos aí vão se perdendo ao longo da troca dos alinhadores, né? Ô, Pri, só Aqui, tem uma pergunta oi. de quantos anos a outra paciente tinha? O classe 3 É, o anterior. o Luigi tem 26, Perfeito. Obrigada. tá? 25, 26. A primeira paciente, a Isabelle, tem 35. O segundo paciente tem 50 e alguma coisinha, talvez uns 54, 55. Uhum. E o Luigi, 25. E esse aqui, 16, tá? O Pedro. Perfeito. Obrigada, Pri. Imagina. E aqui eu já coloquei em outra visualização para vocês verem, e dava para ver certinho esse diastema, né? Entre o lateral, que é justamente os movimentos sinérgicos que a gente fala, né? Então, primeiro faz o movimento de vestibularização, para depois fazer o movimento de lingualização, para que a gente consiga girar esse dente num movimento mais previsível, tá? E olha agora como que estava na última consulta dele do alinhador 16, tá? Então, é realmente muito gratificante quando você vê um caso andando dessa maneira, né? Ele tem mais 4 alinhadores só para a gente finalizar.
Hum. E você mostrar isso para o paciente, ele também fica muito feliz, né? Eu falo que o paciente mais assertivo de usar o tratamento é o paciente que está incomodado com o seu sorriso, Hum. né? Então, esse era um adolescente e ele realmente estava muito incomodado com o sorriso dele, então ele usa o aparelho assim muito, muito, muito bem, e aí não tem como dar errado, né? A gente realmente consegue um caso desse. Na última consulta, ele normalmente vem com o pai, e aí o pai dessa vez entrou aqui, eu mostrei para o pai, aí dei todos os créditos, né, pro garoto, porque realmente ele tá usando aí bastante. E aí, E essa acho que da próxima. não, Pode. eu ia falar, e mostrar essa comparação motiva o paciente, né? Nossa, muito, 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 porque ele realmente fica feliz de Sim, saber aonde ele está chegando, né? isso, E de onde ele saiu, né? Então agora ele está sim, super motivado, porque agora só faltam 4 alinhadores, né? Então agora ele está mais motivado do que nunca a finalizar. com certeza. E o último casinho que eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui foi um casinho extremamente desafiador. Essa paciente, ela tinha um canino extremamente vestibularizado, tá? Realmente fazia até volume no lábio dela. E antes de eu solicitar esse plano de tratamento, eu fiz vários planos de tratamento, tá? Então, para eu chegar nessa conclusão de extrair um canino, né, que às vezes pode ser uma coisa mais complexa para a gente, né, porque a gente sabe da importância do canino, eu fiz vários tratamentos, planejamentos para ela para chegar. Então, o primeiro planejamento que eu fiz foi fazendo a distalização, tá, sequencial do quadrante 2 e colocando o canino no lugar. Depois eu fiz um de extração de pré e colocando o canino no lugar. E o último planejamento que eu fiz foi esse da extração do canino. Enquanto eu estava planejando esse caso, eu pedi para a paciente fazer uma tomografia. E nessa tomografia mostrou para mim que ela não tinha mais osso nem na vestibular, nem na mesial e nem na distal do canino. O canino dela estava preso única e exclusivamente pela tábua óssea lingual. E aí, em conversa com a paciente, eu falei: olha, a gente consegue talvez colocar, consegue uma remodelação óssea, mas o meu medo é o e se não conseguir, né? Então, a gente fazer tudo isso para no final você perder um dente, ter que colocar um implante, não sei o que é vantajoso. E aí, juntas, nós escolhemos essa extração. E foi a melhor coisa que ela fez. Ela tá super feliz com o tratamento, né? E eu trouxe esse caso para vocês verem, porque aqui eu já tenho algumas movimentações roxinhas. E o que essa movimentação roxinha significa para mim? Que ele está indo na direção oposta do que eu planejei. E como que o software consegue fazer isso? Ele vai comparar as movimentações que eu planejei com as movimentações que realmente estão acontecendo. E o meu pré-molar, como todo dente volumoso, né, todo caso de mesialização, ele está vindo um pouquinho mais angulado do que o que eu gostaria. Então, claro, eu já tinha falado para a paciente que a gente vai precisar de um refinamento, tá? Mas por mais que a angulação dele não esteja correta, olha que bacana, para vocês, eu coloquei essa foto para vocês verem na oclusal, tá? Por mais que a gente consiga enxergar que a angulação do nosso pré não está numa angulação favorável, porque ele está vindo um pouco mais de coroa do que de corpo, olha a comparação de como deveria estar para como realmente está. Então, nós temos ali os diastemas se formando por conta da mesialização ao redor do dente 25, né? O dente 26 e 27 ainda sem movimentação. Então, eu considero isso como uma ótima evolução, porque é um caso mais complexo, é um caso que eu vou precisar de um refinamento posterior, né? Mas é um caso que a paciente já está toda feliz porque deixou de ter um pontico estético, agora ela consegue sorrir com o próprio dente dela e ela está muito feliz, tá? Então eu gosto bastante de falar sobre isso. E o que eu mais vejo hoje, né, dentro do nosso software, são é a gama, né, de possibilidades que nós temos
para fazer tratamentos mais assertivos. Então, a gente vai ter tudo isso dentro da nossa plataforma do iOrtho, a gente consegue fazer o Make-it para o nosso paciente, a gente consegue colocar os attachments ali, os precision attachments para ficar mais preciso o nosso tratamento, Angel Bottom, que está facilitando muito a nossa utilização dos botões aí para os pacientes, o sistema radicular, né, o IRS, a gente coloca a tomografia e consegue ver como que vai tratar esse paciente. O sistema cefalométrico, que você já consegue, antes de qualquer coisa, colocar tudo dentro do sistema, avaliar o seu paciente, uma posição de incisivo, simular aquilo no próprio perfil do paciente, mostrar para ele como ele vai ficar. E os próprios protocolos aí, né, de estalização, extração e avanço. Então, o que eu vejo hoje dentro da Angel é uma tecnologia muito fechada, aonde, a partir do momento que você domine, né, todas essas tecnologias, não tem como o seu planejamento dar errado, tá? Eu acredito muito que essa tecnologia veio para nos auxiliar. Eu estou gostando muito dos planejamentos do pessoal, né, que vem da China, né, sabendo que já já esses planejamentos estão sendo feitos aqui os Alguns nossos. já estão sendo feitos. Ó, já tem planejamento aqui. Mas assim, não tem erro, Não né? Às tem. vezes eu mudo uma angulaçãozinha, uma coisinha mais de gosto pessoal, tá? Mas os planejamentos assim estão vindo Sim. muito bons. Não fica aquela necessidade de vai, volta, vai, volta, vai, Pri, volta. eu tenho falado até isso para todo mundo lá no suporte clínico, né? Para quem não sabe, eu faço parte ali do suporte clínico. É, eu recebo a mensagem, né, para agendar a revisão, e na hora que a gente começa a reunião, ela fala: Não, tá excelente, mas eu tô com medo de aprovar porque tá excelente, porque eu não quero mexer em nada. Então, a maioria das reuniões é para isso mesmo, me ajuda a ver se tem alguma coisa. Então, tá, esse feedback que a gente está tendo dos planejamentos está sendo incrível, incrível mesmo. É isso aí. E assim, quando eles chegam para mim também, né, os alunos perguntando, 90% das vezes, assim, já aprova o De primeiro. primeira. E isso é muito engraçado porque isso não acontecia anteriormente, né? É. A gente era obrigado a mexer no planejamento, a olhar um estagiamento, a ver se tudo aquilo ia acontecer. E aqui não. Aqui é engraçado que parece que existe uma pessoa que já pensou em tudo pra gente, Ah lá, a né? doutora Maria Regina está falando, os planejamentos são realmente incríveis. É esse São, feedback pessoal, mesmo que são a gente está tendo. incríveis. Ah lá, São constância, incríveis. verdade, é isso aí. São incríveis. E eu tô gostando muito, 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 muito. É quase nada mesmo que tem que mexer. A gente acaba pegando o planejamento e dando toquezinhos finais, assim, só para realmente deixar mais assertivo ainda, né? Mas eu, em nenhum momento, eu peguei um planejamento que eu pensasse assim, nossa, viajou, né? Sim, Vou começar de novo. tá Não, muito ruim, né? Ó, a doutora tá. Graziella também, eu tô amando os resultados. Doutora Catarina, preciso concordar, é muito satisfatório. Sim, a gente receber e ver que eles entenderam, né? Por isso a gente também fala da importância das nossas orientações e da nossa preferência clínica, né? Então, eu estive lá, a Pri tá indo agora, né, Pri? Eles olham Vou. muito as nossas preferências. Então, se a gente colocar lá as nossas preferências, fazer uma boa orientação para o caso, com certeza não tem erro. Isso, eles entenderam. É exatamente isso. Eles entendem o que a gente quer. E a gente escreve em português, chega lá em inglês e eles são chineses. Olha que top isso! Quer comunicação Maravilhoso. melhor do que essa? Porque eles conseguem entender exatamente o que a gente quer. E isso Sim. é legal, é legal. Então, se eles colocaram um attachment, gente, confia naquele attachment. O que eu tenho de dentistas perguntando, às vezes eu acho que é muito attachment. Não é que é muito attachment, né? A gente tem que lembrar que o attachment, ele é uma área de retenção que vai Uhum. ajudar a estabilidade do alinhador e que muitas vezes ele se faz necessário e ele precisa estar ali, né? Sim. Então, eles dão a possibilidade para a gente trocar talvez um tamanho. Ah, tá achando grande? Coloca um menor.
né? Mas tentem deixar esses attachments, porque realmente tudo que eles estão fazendo tá sensacional. E aí eu nem vou falar, né? É meio clichê, porque eu tô gostando tanto da marca, mas eu usei, né? Eu terminei o meu caso, eu fiz um caso de expansão bem lenta, com 20 alinhadores, tá? Eu já tô indo fazer minha documentação final também para colocar na aula para vocês, mas eu finalizei 20 alinhadores e digo mais para vocês, pessoal, sem attachment, tá? Então, como eu trabalhei apenas com torque vestibular das minhas coroas, né? Porque eu estava começando até aquele inclinação para lingual, eu fiz sem attachment e super deu certo também, tá? Então, o que que é legal? Entender que o planejamento está sendo super bem feito, né? Colocar Uhum, o know-how dos doutores também em cima disso para olhar e falar, cara, isso tá legal, isso tá bacana, né? A gente teve agora o Angel e Beyond, o evento, e todos os palestrantes que falaram de Angel falaram a mesma coisa, né? Que não tá tendo mais trabalho, que não precisa ficar indo e voltando, né, com o planejamento 5, 6, 7 vezes, tá? sim, Eu, quando faço mais de um planejamento, é quando eu quero fazer algumas alternativas de tratamento sim. para o mesmo caso, mas quando vem o planejamento, normalmente eu mexo alguma coisinha, ou às vezes zero, e eu já consigo esse sucesso aí com os nossos alinhadores. Então, realmente eu estou muito contente. Eu estou com um caso de classe 2 também finalizando, que está muito legal. Aconteceu a distalização perfeitinha, com a utilização dos angel bottoms, igual eles mostram nos artigos, com angel bottom na região entre lateral e canino. Então, realmente eu estou muito feliz, só elogios, tá? E, e é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu Pri, tem gosto uma bastante. pergunta aqui, ó. Opa, pode falar. Doutora Cláudia Vital tá perguntando se você troca a cada 15 dias para todos ou depende da idade. Depende da idade e depende da movimentação, Tá. tá? Da Na complexidade, verdade, né? da complexidade do caso. Uhum, Esses pacientes, todos esses pacientes que você viu aqui na minha aula hoje, eles estão trocando a cada 10 dias. A única paciente que eu gostaria de ter trocado a cada 15 dias é a da extração do canino. Porém, por que que eu não troquei? Porque quando a gente fez a extração do canino, a gente colocou um pontico estético para ela. E como ela é advogada e ela faz muita audiência, chegou um momento que não dava mais para colocar resina, né? E aí eu não queria que ela ficasse com aquele diastema. Então eu quis adiantar um pouquinho, mesmo que isso me custasse um refinamento no futuro. Mas esse seria um caso que eu trocaria a cada 15 dias, para dar tempo da minha raiz também acompanhar um pouquinho melhor, tá? Mas normalmente, para os casos que são casos de torque, movimentos sinérgicos, aí eu troco a cada 10 dias, tá? Com exceção para crianças, que eu costumo trocar a cada 7 dias, tá? Inclusive, eu fechei meus dois casinhos de criança agora, meus dois primeiros casos. hum. Fechei ontem, então estou ansiosa para chegar para instalar nos pequenos também e Então, em ver. breve vai ter um Web Hour Kid. E em breve vai ter um Web Hour Kid. Deixa eu colocar e ver as minhas primeiras impressões com as crianças, porque eu já uso hoje selfie para tratar criança, Que né? também E é muito bom. eu sou apaixonada pelo selfie. Vamos ver se a Angel vai conquistar meu coração também nessa parte aí das crianças. Para os adultos, ele já conquistou meu coração, tá? Realmente um alinhador extremamente resistente, tá? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de tentar pegar o alinhador e deformar ele, tá? Pegar um alinhador que o paciente já usou, enfim, e tentar deformar. Ele não rasga, ele é extremamente resistente, tá? Ele não amarela. Isso é um Nossa, ponto é. muito top. Eu agora mando os meus pacientes comerem de alinhador, né? Existem alguns doutores aí já que trabalham com alinhador, que já estão falando sobre isso. Eu, no meu tratamento, usei meu alinhador para me alimentar. E isso foi muito bom, né, para o meu tratamento, até por conta da minha, às vezes, amnésia, né, de você tirar o alinhador, às vezes na correria esquece de colocar. Então, comer de alinhador para mim foi sensacional. E comer e saber que o alinhador não vai amarelar foi melhor ainda,
né? Porque se É, o paciente sabe que o aparelho vai amarelar, ele fica com receio, né? Então, quando você usa já direto e você sabe que não vai amarelar, o paciente tem mais assertividade aí na utilização. Então, eu realmente é. tô Eu, extremamente satisfeita. eu falei que eu parei de comprar pastilha. Eu não tenho mais pastilha no meu consultório. Selfie Angel não mancha, não pigmenta. É Não há incrível. necessidade, não há Não. necessidade. Ô, Pri, ó, a doutora Raquel já tem uma dica para você Kid Kid, ó, já tá falando bem Ah, aqui, ó. Estou realizando um trabalho Kid classe 3 e no primeiro mês o resultado foi impressionante, com descruzamento anterior da mordida. Isso que aí, obrigada. lindo. Bom, bom Perfeito. saber, bom saber. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas já já nós vamos ter posso falar, Thalita? Exatamente. Pode, selfie já começamos. Nós já temos a galeria de casos selfie, tá? Na Uhum, plataforma Horta Education. Então, quem exatamente. tem caso selfie e quiser postar lá, poste, tá? Tem que ter documentação inicial e final para poder postar lá. E a Uhum, doutora Raquel, que já está realizando esse trabalho, doutora, faça fotos, tá? E depois faça a documentação final, porque o próximo passo vai ser a nossa galeria de casos da com Angel também. certeza, E é com muito legal certeza. que todo mundo colabore, né, com essa Sim, galeria de casos, porque quem divide multiplica, né? Então a gente vai exatamente. mostrar um caso, às vezes você tem uma dúvida, você vai lá, conversa com o doutor, né? E aí Sim. levar aí a excelência, mas eu tô amando, eu tô amando. Eu já queria um caso de usar máscara, eu já Eu quero um caso também, para assim, usar tudo, eu já quero colocar tudo. O A6 eu né? já coloquei. Meu paciente voltou depois de 40 dias com A6, Hum, totalmente estabilizado. Ele tá legal. super tranquilo, nenhum problema na articulação, não sentiu nenhum desconforto e ele já teve um pouco do avanço já realizado. Então, muito E feliz. bom. Troca a cada 7 dias por Match, dois alinhadores. Então, tô muito achando bom. sensacional. Ó, a doutora Wanda tá perguntando, Wanda Beatriz, perguntando quantos anos? Acho que é o paciente da doutora Raquel ou é o seu, Pri, A6? É, Quantos anos tem o seu, o A6? meu paciente de A6, ele tem 13 anos, tá? Tá, Ele, é da inclusive, primeira. o meu. Inclusive, foi uma coisa muito legal, porque quando eu coloquei a radiografia dele no ICEF e a gente foi ver a curva de crescimento dele, ele já tinha saído do pico de crescimento, né? Mas a gente sabe que ainda tem um crescimento, ele tem 13 anos, né? Uhum, E aí eu falei para a mãe dele, falei, vamos testar? Porque ele não está no pico, mas ele ainda está tendo aí um crescimento residual. Então, vamos testar. E ela super topou e a gente já viu um resultado. Ele sem alinhador, já de perfil, você já consegue ver um resultado na repostura da mandíbula dele. Então, adorando. Eu legal, Pri. coloquei já esse avanço e tô muito feliz com o resultado também. Legal. Pri, obrigada mais uma vez. Deixa eu passar um Imagina, pessoal. recadinho agora para o pessoal. Bom, acho que tem mais uma pergunta. Vamos ver. Eu consegui corrigir uma classe 2, a doutora Ana Catarina. Subdivisão em 5 meses, 20 pares de placa. Que bom, doutora. Tô adorando os feedbacks aqui de Angel. Tá vendo? Bora Todo todo mundo mundo tirar foto e documentação para que a muito gente legal. coloque isso no nossa galeria de casos, né? Mostrar que aqui a gente trata Exatamente. também bastante coisas legais. Era um paciente de 14 anos. Muito bom, doutora. É isso aí, Pri. Todo mundo tirando as fotos antes e o final, para depois a gente colocar lá na galeria. E falando nisso, eu tenho uns recadinhos aqui, agora rapidinho, Pri. Fica aqui. Estarei É, aqui. o nosso site. É nesse site aqui, ó. Aqui no cantinho vocês podem ver a galeria de casos. Nós já começamos selfie, então quem tiver caso selfie já pode colocar lá. E Você aí, compartilhou sua tela, Thalita? compartilhei, não tá? Acho que não, acho que tá a minha ainda. Ou eu tô vendo a minha. Peraí. Pessoal, vocês estão vendo qual? A Worth Education ou a da Pri? Para nós está ok. Então a Pri que está vendo o Worth. Ah, então eu que tô vendo o meu. Então cancela. Então esse site aqui,
Tá, pessoal? Aqui vocês têm a galeria, tem os nossos eventos. Lembrando que a aula da Pri fica lá também no Web Hour. As anteriores ficam todas gravadas lá para vocês. Quem chegou mais tarde, quem quer rever, né? Tá tudo lá. Aqui eu deixo as aulas semanais que a gente tem online, gratuitas, tudo via Zoom. A gente tem tanto introdução ao uso dos alinhadores de formação básica, quarta-feira, meio-dia e meio. O pré-credenciamento Angel, para quem se interessou aqui e ainda não tem o credenciamento, quer saber um pouquinho mais, é uma horinha ali de aula. Também toda quinta-feira, então amanhã, meio-dia e meio, tá? E temos o credenciamento dos alinhadores Self, também toda sexta-feira às 10 horas. Lembrando que é tudo, tá? É tudo gratuito, tudo pelo Horta Education, é só se inscrever. Falando de próximos eventos, esse daqui, o China, né? China Experience. Ai, Esse daqui, ansiosa. essa foto é do ano passado, daqui a pouco a gente vai colocar a foto da Pri aqui do lado. Ai, meu Então, Deus. em maio, todos convidados, como eu falei, eu já estive lá, foi a melhor experiência da minha vida. Fiquei 12 meses em imersão lá, aprendendo os protocolos deles. Então, eu só tenho a dizer que a coisa foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Sou muito grata a todo mundo da Edtech, todo mundo da Angel que me proporcionou esse momento. E vocês vão poder vivenciar uma semana, de imersão lá na Angel, aulas. E eu falo assim que não for, eu participei de alguns dias junto com os doutores, eu estava lá a trabalho, e não só as aulas, né? Nós tivemos jantares no hotel, é uma descontração assim, é muito gratificante esse encontro de doutores, né? Igual a gente teve agora o evento semana passada lá no Clara Resort. Essa conversa que a gente tem ali no pós também é muito importante. Então, fica o convite aqui para vocês. E também, em setembro, lá na França, vamos ter também um evento aí da Angel. Também fica o convite aqui para vocês. E, Pri, gratidão mais uma vez. Você é sempre incrível aqui com a gente, sempre aceita os nossos convites e toda quarta-feira estou aqui com vários outros contatos que vocês possam, né, conversar, tirar as dúvidas de vocês, e a Pri é uma pessoa que sempre está presente. Obrigada, viu, Pri? Imagina, pode contar comigo sempre, sempre que eu tiver coisa nova aqui, a gente vai estar colocando aqui para vocês para dividir o nosso conhecimento aí, deixar todo mundo com o dente bonito, lindo, maravilhoso, né? Com os Exatamente. protocolos certinhos aí. E ó, eu gostaria de ver vocês na China, hein? Quem for para a China aí, depois me manda uma mensaginha no direct que a gente vai viajar, que eu tô super ansiosa já com essa viagem. Exatamente. Quero mudar essa foto aqui logo, gente. Você vai para a França, Thalita? Não sei ainda, não sei. A China eu Ai, sei meu que Deus. não, mas a França vamos ver. Eu tô Animada. pensando. Muito Deixa eu bom, pensar na China primeiro, senão meu coração não aguenta. né? Gente, boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, foi Boa um noite, prazer estar aqui pessoal. com vocês. Até semana que vem. Beijão. Beijo, Pri. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.